Boa tarde a todos. Peço desculpa por estar bastante diminuída. Os meus alunos da turma de recepção do hotel sabem que já ando diminuída desde quinta-feira e não consegui recuperar a tempo. Esta é uma sessão que é calendarizada com bastante antecedência, ou seja, em novembro, de modo que não havia como adiá-la, e até porque adiá-la poderia significar perdermos a presença do deputado que realmente pretendíamos ter aqui novamente connosco. Daí, apesar de estar neste estado, acho que vai valer a pena, porque o que importa aqui é mesmo o contributo da intervenção do deputado num âmbito de um projeto que é tão valioso como alguns de vós já sabem. Quero agradecer a todos mesmo estarem aqui, em particular à lista, ou seja, mais uma vez a escola secundária tem uma lista a concurso no projeto. É pena ser só uma, mas acreditem que é muito difícil reunir um grupo mais alargado. O deputado Miguel Tiago veio de um agrupamento onde existiam 6 listas, e isso deve ser realmente muito mais estimulante, só que nós, há alguns anos esta parte, apenas conseguimos uma. E já andamos neste projeto há cerca de 15 anos. Significa que conseguimos manter uma continuidade, não conseguimos é alargar o leque de participantes. E certamente, para quem está aqui pela segunda vez, e para quem já teve a possibilidade, como tiveram ano passado, de chegar até à Assembleia da República, porque ano passado a nossa escola foi a escola que representou o ciclo eleitoral FAR na sessão nacional em Lisboa, percebeu a riqueza de um projeto com estas características. Logo, há aqui alguns que começam a ser veteranos, porque obviamente nestas questões da política e não só, a experiência conta, e aprenderam nos 2 desempenhos que tiveram na sessão distrital e na sessão nacional, a forma de conciliar opiniões diversas, a forma de se fazerem alguns acordos para se chegar a uma decisão conjunta, que foi o que resultou da sessão nacional. Quero agradecer também aos meus colegas que, desde que eu lhes pedi para virem aqui com os seus alunos, disponibilizaram desde logo. A professora Célia não correu muito bem o espaço da arrumação dos alunos, porque eu nem sequer sabia que tinha havido uma reformulação das turmas aqui, mas felizmente conseguimos sentar todos. Obrigado, Flávio, obrigado, André, por estarem no chão. Temos 2 cadeiras, o auditório tem ainda espaço partidas, só estão 2 cadeiras partidas. Se não quiserem estar no chão, temos ainda 2 cadeiras disponíveis. Quero agradecer também, pela primeira vez, podemos ter aqui presente, também representante Estou sempre com receio que vocês estejam neste caso, a doutora Isabel Ferraz e a doutora Piedade, que está ali muito escondida, mas que obviamente também são uma mais-valia no projeto, até porque toda a organização do mesmo ao nível do secundário, se não fosse o IPJ não era possível. E para quem já esteve também na sessão distrital no ano passado, os elementos da lista, viram bem o quanto correm estes técnicos naquele dia da sessão distrital. Este ano vai ser no dia 26, obviamente, sem o Instituto Português do Desporto e da Juventude não iria ser possível. Começando pela reunião de acolhimento que já tivemos, até àquela sessão distrital, muito participada e muito, às vezes, conflituosa no bom sentido, e muito desgastante e interminável, e realmente são mesmo os técnicos do IPDJ que põem em marcha todo o projeto, a nível regional, claro. Nós, como eu vos disse, já andamos neste projeto há cerca de 15 anos, já fomos diversas vezes, vocês, vencedores, no sentido de serem quem representa o ciclo eleitoral de ciclo na Assembleia. Já chegámos a ser os únicos, não os únicos a concurso, mas os únicos a caminhar para Lisboa. Atualmente as regras mudaram e já são sempre 2 escolas as eleitas, o que é muito melhor, porque, como sabem, para Lisboa vão apenas 2 deputados. Se fosse só uma escola, é realmente um valor muito residual numa Assembleia da República repleta de jovens e o Algarve apenas com 2. Se 4, que é o caso da atualidade, já é pouco, imaginem quando começámos que éramos só 2. Houve colegas vossos que sofreram um pouco porque não conseguiram fazer vingar nenhuma das ideias que levavam tão bem estruturadas da sessão distrital, porque depois da parceria política, entre aspas, era incontestável perante círculos eleitorais, que é o caso de Coimbra, Porto, Leiria, Lisboa, em que existem 30 deputados. Não se conseguem fazer acordos políticos com esta minoria, mesmo minoria. Queria agradecer em particular ao deputado Miguel Tiago, membro da bancada parlamentar do PCP, e é a segunda vez que ele tem a generosidade de vir à nossa escola, apesar de estar a 300 km de distância do seu centro de trabalho,
Eu e o agrupamento de Albufeira fazemos sempre uma parceria para o conseguirmos trazer no mesmo dia e não à mesma hora, mas para garantirmos a presença do deputado. Obviamente para nós é um gosto poder contar com a presença do deputado e os membros da lista que aqui estão, que ano passado foram a Lisboa, sabem bem do que é que estou a falar. Ou seja, quando retomarmos os trabalhos após a pausa na Assembleia da República, o deputado Miguel Tiago é o único que nunca recupera o tempo, porque os alunos, entre aspas, não largam. Significa que consegue motivar, consegue estimular as vossas opiniões e é o deputado que mais é solicitado no tempo que existe para esta circunstância na Assembleia da República. A Karina Carvalho teve ano passado na função de jornalista e também chegou a colocar umas perguntas ao deputado e chegou uma altura em que alguém disse: chega, queremos começar, ou melhor, queremos recomeçar. E os jovens não saíam de junto com o deputado Miguel Tiago para o continuar a questionar. E foi mesmo por isso que este ano voltei a insistir no convite, porque ano passado o contributo do deputado na nossa escola foi brilhante. Acabei de saber que em Albufeira continuou no mesmo nível e aquilo que vimos em Lisboa não foi pior, antes pelo contrário. Conversei com os alunos e os próprios me disseram: professora, se pudesse ser o mesmo, queremos o mesmo. E por isso o convite voltou para cair no deputado, que muito agradeço estar aqui presente connosco. Vou primeiro dar a palavra à doutora Isabel Fraga, uma vez que ela é que tem a orgânica toda do processo e é ela que recebe as escolas que estão atualmente no projeto. Cerca de 8 ou 6? 8. Ou seja, este ano o projeto tem, vejam, é muito pouco. O Algarve só tem 8 escolas a concorrer. Não somos só 8 escolas secundárias, como devem imaginar. Não é fácil levar este projeto adiante, até porque existem programas a cumprir, isto requer muito tempo, requer faltar aulas, requer compensar aulas e por aí fora. Porque a ida a Lisboa são 2 dias sem aulas, a ida à Faro é um dia inteiro sem aulas. E hoje estão aqui numa outra atividade que é muito produtiva, mas para os vossos professores que têm que cumprir o programa, em particular do procedimento de estudos, e que estão sempre a correr para chegar ao fim, porque têm exames nacionais, qualquer dia, qualquer tempo é precioso. De modo que, obrigado a todos, obrigado mesmo. E se temos continuado a ter aqui, é mesmo porque vocês têm sido incansáveis. E eu conto com a lista, obviamente, para fazerem um bom trabalho. Vou passar a palavra à doutora Isabel Frado, que obviamente será está doente, não é verdade? É sempre a mesma máquina de sempre. Eu estou no projeto há relativamente 3 anos, portanto, ao pé da professora Isabel Raina, não é nada, e tenho aprendido bastante com ela. Todos os anos, e isto é verídico, nos claustros da Assembleia da República, no último dia, a professora Isabel Raina vem ter comigo e diz-me: Isabel, este ano é o último ano que eu venho cá. Estou nisto há 3 anos, portanto eu ouço isto 3 anos seguidos. O que é certo é que quando eu vou ver as inscrições, a primeira inscrição que está é da escola secundária. Não estou viciada, mas quase. De Lagoa. Portanto, eu conto com vocês, principalmente com a lista, não é? Já há algumas caras que eu lembro-me perfeitamente. No ano passado, até porque tivemos a oportunidade de estar também em Lisboa. Relativamente ao programa, é um programa que realmente dura todo o ano letivo e realmente exige um esforço muito grande, tanto do professor coordenador como dos alunos que estão a participar. Claro que existe também algumas faltas, o nacional também é bastante interessante, mas também existe o problema de terem de faltar. E acho que este ano não sei se vai bater muito perto dos exames. Todos os anos nos batemos com este problema e tentamos com o Ministério da Educação alterar as questões das datas, mas vai sempre calhar nas mesmas datas em maio. Esperemos que este ano não seja tão complicado como ainda foi no ano passado. E claro, é como eu digo, todos os anos tenho contato com Lagoa e Lagoa tem ido sempre, pelo menos ao Nacional. Só tenho pena de não concorrer ao Euroscola. Quando permitirem que seja só com uma lista. Quando permitirem, pois, é só isso, só tenho pena. Porque já há 2 anos seguidos que é a escola, que é a Albufeira, o Conselho de Albufeira, que traz o prémio de Inês Estrasburgo. Portanto, continuamos com o Algarve, isto no concurso Euroscola, com o Algarve em força. No vosso caso, por parte do Parlamento dos Jovens, tem ido sempre, já não sei de há quantos anos para cá. Há muitos. Portanto, eu acho que é uma experiência muito interessante.
E além de estarem a viver aquilo que o Sr. Deputado vai verbalizar, ao fim e ao cabo, aquilo que se passa na Assembleia da República, vocês vão ter a oportunidade de viver um pouco, não com tantas... Não tão a quente? Não tão a quente, mas há situações um bocado complicadas. Viver um pouco aquilo que realmente se passa na Assembleia da República. Bem-aja. Obrigada por estarem Vou dar então a palavra ao Sr. Deputado Miguel Tiago. Como eu vos disse, para quem não conhece, ele é membro da bancada parlamentar do PCP, na atual legislatura. É a segunda vez que está na nossa escola e este ano o tema do projeto é os jovens um emprego que futuro. Interessante é que este tema foi proposto pelos alunos que aqui estão. Porque na sessão distrital, no final da sessão distrital, ou melhor, de todas as sessões distritais, os alunos das listas têm que propor ao Instituto Português do Esporte da Juventude o tema que gostariam de tratar no ano seguinte. Ou seja, onde passados estavam 8 escolas também, cada escola deu o seu tema, e nós também. E foi surpreendente verificar que, depois de todos os temas, de todas as sessões distritais, a Assembleia da República votou como o melhor tema, o tema que a Espalmol tinha proposto. Mérito dos meninos que também estão preocupados com o futuro e, em particular, com o vosso emprego. E como é um tema tão atual, certamente não é por acaso, foi um tema mais votado e por isso é o tema que este ano vamos desenvolver. O Sr. Deputado Miguel Tiago, obviamente, não tem que se girar um tema em concreto. O papel dele aqui é abrangente ao nível da cidadania, ao nível da vida política, ao nível do funcionamento da Assembleia da República, ou seja, como costuma dizer, não tem rede. Não tem rede. Vou passar a palavra. Bem, antes de mais, boa tarde. Eu gostava de agradecer à professora Isabel Faina e também de cumprimentar o IPDJ. Evidentemente, para mim, é muito motivante estar novamente na escola, até porque pouco depois de ter estado cá o ano passado, recebi da professora Isabel Faina a excelente notícia de que tinham sido apurados para a sessão nacional, curiosamente, as duas escolas onde eu tinha estado, portanto esta e a escola de Albufeira, e evidentemente que fiquei contente e fiz até os possíveis para reconhecer as caras de alguns no Parlamento na sessão nacional. Bem, a professora Isabel Faina deixa-me aqui já numa situação muito ingrata, já com grande expectativa sobre o que é que eu vou dizer, e vocês devem estar a pensar, mas que raio é que um deputado pode dizer que seja assim tão brilhante e tão extraordinário. Eu vou tentar não defraudar nenhuma expectativa, porque depois deste, entre aspas, elogio, qualquer coisa que eu diga vai parecer pouco. Eu espero que seja a vossa entrada no debate, o vosso contributo, a elevar também a qualidade deste nosso tempo que aqui vamos ter, que eu também agradeço que tenham tirado, particularmente aos professores, mas também a vocês, que tenham tirado da aula para vir aqui, certo? Isso também não vos deve incomodar muito, de vez em quando. Eu propunha-vos, e se vocês estivessem de acordo, eu tentava não ocupar muito tempo numa primeira intervenção só sobre o funcionamento da Assembleia da República, da democracia portuguesa, dos órgãos de soberania, o que faz a Assembleia, como é que funciona, e depois, sobre o tema emprego e futuro, entrávamos então em debate e vocês davam também as vossas opiniões e questões e colocavam as dúvidas que tivessem. Deixem-me já dizer, entre parênteses, que os deputados vêm às escolas, incluindo eu, e nós estamos disponíveis para responder a qualquer pergunta que vocês queiram colocar, seja sobre o funcionamento da Assembleia, seja sobre o trabalho do deputado, seja sobre a política nacional, enfim, portanto, sobre as dúvidas que tenham ou até opiniões que queiram dar. Não tem que ser uma pergunta, vocês podem pura e simplesmente colocar uma opinião ou trocar uma posição vossa aqui comigo ou com uns com os outros. Portanto, o debate, a democracia também é isso, é nós expressarmos, satisfazermos as nossas dúvidas e contribuirmos depois com a nossa opinião para o bem-estar coletivo, para o nosso e para o dos outros. Pode ser assim? Pode. Então, a Assembleia da República, que é aquilo que vocês vão acompanhar durante o programa do Parlamento dos Jovens, ou seja, vocês vão reproduzir o processo legislativo na prática. Imaginem que vão fazer uma viagem de estudo em que vão, nessa viagem de estudo, encarnar a personagem do deputado e fazer o percurso que o deputado faz para propor uma lei. Aliás, vocês já estão, de certa forma, até a reproduzir o processo da campanha eleitoral e das propostas.
Mas esse já estão a ver como é, portanto, constroem as vossas propostas, constroem a vossa lista, apresentam-se ao vosso colégio eleitoral, que neste caso é a vossa escola, julgo eu, que vota e ou vos confia um mandato ou não vos confia um mandato. No caso da Assembleia da República é semelhante, mas em vez de nos organizarmos por listas, como a lista A, a lista B ou a lista C, organizamos-nos por partidos, mas é exatamente a mesma coisa. Apresentamos um programa e apresentamos as pessoas que vão cumprir aquele programa. E todo o país vota e nós somos eleitos, os deputados são eleitos por todo o povo português, dividido por distritos, como vocês sabem. Eu sou eleito pelo distrito de Lisboa, nas listas do Partido Comunista Português. E, portanto, o Algarve tem os seus deputados, o Alentejo tem os seus deputados, mas o deputado, a partir do momento em que é eleito, deixa de pertencer a um círculo e passa a representar todo o país, toda a população portuguesa. Portanto, eu fui eleito nas listas de Lisboa, tenho particular responsabilidade perante a população de Lisboa, porque propus lá um programa regional sobre as coisas do Distrito de Lisboa, mas tenho deveres perante todos os portugueses, independentemente do local onde vivam, inclusivamente na diáspora, portanto fora do país, nas comunidades portuguesas no estrangeiro. A Assembleia da República tem 230 deputados, tem neste momento 6 grupos parlamentares. O Partido Ecologista Os Verdes, o BE, Bloco de Esquerda, o PCP, Partido Comunista Português, o CDS, Centro Democrático Social, o PS, Partido Socialista, e o PSD, Partido Social Democrata. Portanto, aqueles que geralmente se veem, há uns mais pequenos que se veem menos, os maiores veem-se mais, têm mais deputados, é natural. A Assembleia da República, com esses 230 deputados, tem 2 grandes funções. Terá mais funções. Tem outras funções, mas aquelas que são as principais e que vos importa neste momento também saber, e uma delas é exatamente aquela que vocês vão reproduzir, é a de produzir as leis. Produzir a legislação que regula a vida de todo o país, de todos os portugueses, independentemente do local onde vivem, do extrato social que tenham. Ou assim deveria ser. Infelizmente, nós vamos verificando que as leis não se aplicam a todos da mesma forma, como vocês veem, não é? Porque há sempre uns criminosos que escapam e há sempre outros que nunca escapam. Mas, supostamente, num Estado de Direito, deveria ser assim. A Assembleia da República produz a legislação e a legislação é para aplicar a todos os portugueses. E nós podemos pensar assim, bem, a política, lá estão eles, os partidos e tal, e a fazer leis que não interessam ao menino Jesus e tal. Vamos lá ver. Quando falamos das leis, estamos a falar das leis que regulam o funcionamento da vossa escola. Estamos a falar das leis que dizem quantos de vocês é que têm direito, ou quais de vocês têm direito à ação social escolar. Em que termos? Em que valores? Quantos, as leis que regulam o horário de trabalho dos vossos pais, dos vossos professores, os salários, as férias pagas, as leis que regulam o direito ao emprego, o direito aos hospitais. É disto que estamos a falar. Não é só o Código da Estrada, não é só a lei penal, portanto, dos tribunais, não. É também este funcionamento normal. Portanto, mesmo que nós viremos as costas à política e à lei, ela vai atrás de nós. E vai nos implicar coisas. Eu posso me estar nas tintas para a política. Mas se for decidido que o salário mínimo baixa, eu também vou receber menos. Estão a perceber? Portanto, nós podemos optar por voltar as costas à política. Mas a política, quanto mais nós voltarmos as costas, mais nos vai prejudicar. E quanto mais nós participarmos nela, mais ela vai ser colocada ao nosso serviço. E, portanto, o Parlamento dos Jovens é também um chamamento, digamos assim, um apelo, para que vocês conheçam como funciona a Assembleia da República, mas eu acho que é um apelo que vai mais longe, devia ir mais longe. É um apelo para que a democracia atinja a sua expressão também fora da Assembleia da República, porque democracia é nós podermos participar na vida do nosso país, ou da nossa turma, ou da nossa escola, ou da nossa cidade, por todas as formas. Sejam aquelas que estão previstas de 4 em 4 anos, que é ir votar, seja através das outras formas de participação que temos. Vocês aqui têm as formais, os delegados de turma, as associações de estudantes, mas há mais. Quando vocês participam em alguma coisa, quando vocês fazem uma festa, quando vocês fazem um jogo de futebol e chamam os outros a participar, vocês estão a fazer pequenos atos de política. Pequenos não são pequenos. Não é? Porque é muito importante haver estas expressões da democracia. Nós termos direito a participar no desporto, nós temos direito a participar no lazer, na cultura, no teatro. Portanto, tudo isso, se alguém organiza um clube de poesia aqui na escola, também está a fazer política, porque está a criar as condições para que outros
usufruam da poesia. Ou se criam um clube de desporto, também está a fazer política. Portanto, há vários patamares da política. E às vezes a gente pensa que a política é só aquela coisa dos senhores que estão lá, blá blá blá, e que a gente nem sabe muito bem quais são as implicações que tem na nossa vida, a não ser quando ouvimos alguém queixar-se a dizer que ficou sem o subsídio de férias. Mas a política é também isto. E, portanto, se a Assembleia da República conseguir articular esta vossa vivência democrática e estimulá-la, então também todo o país ganha com essa participação democrática dos cidadãos. A Assembleia da República faz as leis. Vocês vão fazer um processo semelhante. Vocês, em torno do emprego, vão discutir entre vocês o que é que acham que seria preciso fazer para garantir emprego aos jovens. Para garantir emprego, vamos pensar do ponto de vista da nossa Constituição. Não é garantir emprego. A Constituição da República diz que todos têm direito ao trabalho. O ser humano, o nicho ecológico, vocês já estudaram o nicho ecológico na biologia? Não sei. Tem biologia? Pronto. Há uma coisa que se chama nicho ecológico do ser vivo. Cada ser vivo tem um nicho ecológico. O nicho ecológico do ser humano é o trabalho. É o conjunto de atividades através das quais o ser vivo garante a sua subsistência e a elevação da sua qualidade de vida. Por exemplo, o nicho ecológico do pica-pau é fazer aqueles buracos nas árvores. É o trabalho dele. Não é? Porquê? Porque depois vai lá fazer um ninho, eu não sei o que é que ele lá vai fazer. Pronto. O nicho ecológico das formigas é fazerem os formigueiros, é garantirem a acumulação daqueles materiais para garantir a colónia. O nicho ecológico do homem é o trabalho, é interagir com o meio para transformar o meio, para colocar o meio ao serviço das nossas necessidades. Portanto, é um direito que não nos pode ser negado enquanto seres humanos, porque faz parte do direito à vida. Transformar o meio para colocá-lo ao serviço das minhas necessidades e das minhas aspirações. Portanto, o direito ao trabalho, uma sociedade saudável, organiza-se de maneira a que todos os seres humanos possam contribuir para a elevação da sua vida. Faz sentido. Portanto, o direito ao trabalho está na nossa Constituição precisamente por isso. Não é só porque é um emprego, porque é uma carreira. É porque a intervenção do homem na sociedade faz-se através do trabalho. Desde, particularmente, que o homem é homem, homo sapiens, como nós o conhecemos, que aquilo que tem determinado a nossa evolução é o trabalho. Vocês reparem como os outros seres vivos todos vão evoluindo fisicamente. E nós, pouco. O homem, do ponto de vista físico, é quase o mesmo que era há 3 milhões de anos atrás. Não é? Se calhar temos menos pelo, ou, pronto. Mas no essencial, o homem é semelhante. Porquê? Enquanto que os outros animais não podem trabalhar, não sabem mudar o meio para utilizar, adaptam o seu corpo ao meio. Portanto, se faz frio, ficam com muito pelo. Se faz calor, perdem o pelo. Se precisam de trabalhar com pedras, conseguem agarrar como os macacos. O homem não. O homem usa o meio, portanto, transforma o meio. E por isso é que nós não precisamos. Onde faz frio, os homens não são muito peludos. Não é? Estão a perceber? Portanto, o trabalho é parte integrante da nossa vida. E da nossa vida até do ponto de vista biológico. E, portanto, o direito ao trabalho é fundamental. Aquilo que vocês vão discutir é que formas é que nós temos que tomar e que medidas é que nós temos que tomar para garantir o direito ao trabalho a todos os jovens portugueses. Nas áreas que eles entendam formar-se. E essa discussão é que vocês vão fazer. E vão trocar as opiniões, vão propor as medidas necessárias, vão trocar opiniões uns com os outros e vão fazer aquilo que na prática é quase um projeto de lei. Não é um projeto de lei, porque é uma cópia de um projeto de lei, digamos, é um projeto de lei, entre aspas, a fingir, porque vocês, como não são deputados, não podem apresentar projetos de lei verdadeiros, mas vão apresentar um projeto de recomendação à Assembleia da República que é discutido entre vós e que vai ser discutido exatamente como é um projeto de lei. 230 deputados, vocês não vão ser 230, vão ser um conjunto de estudantes de todo o país, o número não é certo, não é exatamente igual ao do Parlamento, mas reproduz exatamente o mesmo sistema. Como é que os deputados funcionam e discutem as leis? De acordo com os programas com que foram eleitos, eu fui eleito com o programa do Partido Comunista, outros foram eleitos com os seus programas, vão debater as suas propostas. E, por exemplo, na área do trabalho, eu apresentaria o que acho que deve ser feito, o PSD o que acha que deve ser feito, e os 230 deputados, juntos, decidem qual daquelas propostas é que deve ser discutida. Se é que alguma, podem ser todas chumbadas, o que é difícil, porque há sempre um partido maioritário, era preciso o partido maioritário votar contra para não ser aprovado. Apresentam as propostas. Os 230 deputados pronunciam-se. Por isso, tal como para vocês, quando levam 2 deputados ou 4 do Algarve para o Parlamento dos Jovens é difícil,
passarem propostas. Para mim, que sou membro de um grupo parlamentar com 14 deputados, também é muito difícil, como vocês devem calcular, num conjunto de 230 passar alguma proposta. É muito difícil. Mas os partidos apresentam as propostas e vocês vão fazer o mesmo. Os 230 dizem, sim senhor, vamos discutir esta e esta. Ou só esta, ou não interessa. Essas propostas vão baixar a uma coisa que se chama as comissões parlamentares. Portanto, o Parlamento tem aquela sala grande, o hemiciclo, que é aquela que habitualmente se vê na televisão, e depois tem grupos de deputados chamados, que constituem pequenos organismos chamados comissões parlamentares, que são especializadas, portanto, em função da área. Umas dedicam-se à economia, outras à educação, outras à agricultura. Eu, por exemplo, sou da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Sou da comissão que acompanha a Troika e sou da comissão que acompanha o caso de Camarate. Vejam bem que isso ainda anda na Assembleia da República. Se calhar vocês já nem se lembram quando é que isso começou, ainda anda a ocupar os deputados. Portanto, esses grupos mais pequenos de deputados, que são 21, 23 deputados, na prática o que é que fazem? Imaginem que vocês tinham aqui uma proposta e que tinham que em 3 horas decidir qualquer coisa sobre essa proposta e alterá-la e fazer uma nova redação. Era muito difícil. Nesta sala estarão 80 jovens, pronto, 80. Era difícil, com 1 hora ou 2 para debater, então o que é que se faz? Vocês fazem só uma apreciação do tipo, vale a pena discutir ou não vale a pena discutir? Se disserem que sim, a proposta baixa para a Comissão. Por exemplo, se fosse uma proposta sobre emprego, essa proposta ia para a Comissão de Economia, ou para a Comissão de Trabalho, dependendo das áreas. Mas, em princípio, iria para a Comissão de Economia. Na Comissão de Economia, estão lá 23 deputados de todos os partidos que vão discutir a proposta, aí sim, já com muito rigor e com todo o tempo preciso, não há limite. No plenário, como vocês sabem, por exemplo, o meu grupo parlamentar costuma ter 4 minutos para falar no plenário, não é? Que é em função do número de deputados. Nós, como só temos 14, só temos 4 minutos para falar. É difícil. Na Comissão, não. Na Comissão, os grupos parlamentares a discutir os projetos de lei podem discutir o tempo que quiserem e podem estar de volta daquilo a trabalhar com calma até chegarem a um texto final que apresentam novamente ao plenário. E o plenário decide, já com essa discussão feita, se quer ficar com aquele texto e então faz um decreto da Assembleia que vai para o Presidente da República, transforma-se em lei, ou então rejeita e, portanto, aquele trabalho não valeu para nada porque não ficou uma lei. E é este que vocês vão fazer. Mas há outro trabalho que a Assembleia da República faz e que é muito importante, e que é igualmente importante. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês aqueles que têm 18 anos, mas os vossos pais, ou aquelas pessoas que vocês conheçam que têm 18 anos, quando votam, não estão a votar para o governo. Bem sei, nós somos todos enganados durante o tempo da campanha eleitoral, somos todos enganados porque dizem-nos que nós estamos a escolher o governo. O povo português não escolhe o governo. O povo português só escolhe a Assembleia da República. Ou seja, quando há eleições legislativas, que são as tais eleições que elegem a Assembleia da República, ninguém escolhe o governo. Nós não votamos no Passos Coelho para Primeiro-Ministro, nem no Sócrates, isso não existe, essa votação. Nós votamos nos deputados. E os deputados constituem depois uma maioria, ou não, uma maioria simples, uma maioria relativa, uma maioria absoluta, ou até pode não haver uma maioria. Imaginem, nós temos 6 grupos parlamentares no Parlamento, não é? Se cada um tivesse 15%, não havia maioria de ninguém. Se todos os grupos tivessem, e então tinham que se entender entre eles para fazer um governo. Desde há 36 anos para cá, que é desde que a nossa democracia tem expressão eleitoral, portanto, depois da Constituinte, tem sempre havido, com algumas exceções, maiorias quase absolutas, ou então vai-se buscar o CDS, que ajuda sempre a fazer uma maioria, seja com o PS, seja com o PSD. E então isso não há uma grande distribuição do poder pelos deputados, porque acaba por ficar sempre ali nas mãos dos mesmos partidos. Mas esse trabalho é muito importante, o trabalho de fiscalizar o governo. Porquê? Como nós não elegemos o governo, só elegemos os deputados, e como as maiorias parlamentares é que originam o governo, porque o Presidente da República, neste momento o Sr. Presidente Cavaco Silva, vai convidar as forças mais votadas a fazer um governo. Portanto, nós não votamos diretamente no governo, mas através da Assembleia da República, a força mais votada é convidada a fazer um governo pelo Sr. Presidente. O que significa que se for uma força com uma grande maioria, a Assembleia da República está lá só para apoiar o governo. Se for uma força com uma maioria reduzida,
a Assembleia da República vai estar a fiscalizar com grande intensidade aquela intervenção daquele governo. Por exemplo, este governo roubou os salários, os subsídios de Natal e de férias, como vocês sabem. Como a esmagadora maioria dos deputados da Assembleia da República apoia o governo, não vão criticar porque apoiam os partidos do governo. Há outros deputados, no caso, por exemplo, do meu grupo parlamentar, que protesta, que confronta, mas tem 14 deputados e, portanto, a força disso é apenas verbal. Nós não conseguimos fazer o governo voltar atrás. Pronto, isto para vocês perceberem a correlação de forças e a importância que é a Assembleia da República estar sempre em cima do governo para garantir que o governo cumpra a legislação, cumpra a Constituição, mas não só. Os deputados devem e têm um dia da semana, não sei se vocês sabem, os deputados têm um dia da semana só para estar fora do Parlamento. E vocês pensam, então, um dia da semana para não trabalhar. Não, nesse dia da semana, por exemplo, é o dia que eu mais gosto de trabalhar, porque é o dia em que nós trabalhamos fora do Parlamento, que é a segunda-feira, não é por acaso que hoje é segunda-feira. Que é o dia em que os deputados vão falar com as escolas, com os trabalhadores, com os professores, com as mais diversas associações, empresas, forças que queiram falar com os deputados. Há uns que vão e há outros que não vão. Não é? Há deputados que vão, há deputados que não vão. Quando nós votamos, supostamente, vamos apoiar aqueles que trabalham bem e castigar os que trabalham mal. Devia ser assim, não é? Esse trabalho de ligação àquilo que as pessoas sentem é importante. Porquê? Porque o deputado tem o dever de levar para dentro da Assembleia da República aquilo que sente cá fora da Assembleia da República. Por exemplo, vocês hoje vão ter aqui um debate e eu vou estar atento ao vosso debate. É meu dever, daquilo que aqui vocês colocarem, eu ter a capacidade de colocar na Assembleia da República. É meu dever, como vocês sabem, por exemplo, há pouco tempo cortaram os apoios às companhias de teatro. Aqui no Algarve, a ATA, por exemplo, que é a maior companhia de teatro aqui do Algarve, a ATA teve um corte no seu subsídio. Este ano, o Algarve só pode ter 3 candidaturas às artes aprovadas. É meu dever vir cá falar com essas companhias, sentir o que elas estão a sentir porque estão a despedir pessoas porque o governo não lhes paga o que devia pagar, e chegar lá e dizer: vocês não estão a garantir o vosso papel, a garantir as vossas obrigações, e confrontar o governo e o PSD e o CDS com esse trabalho. Portanto, a nossa vinda, a minha e a dos outros deputados, aqui ouvir aqueles que sentem a política depois na prática, porque o deputado está lá, faz as leis, mas depois há todo um número de pessoas que vai viver de acordo com aquelas leis. Não é? E, portanto, o deputado também tem o dever de levar para dentro do Parlamento aquilo que sente cá fora para fazer representar as populações. Portanto, no essencial, fazer as leis, fiscalizar o governo, ligar a democracia às populações. 230 deputados, neste momento há 13 comissões especializadas. Portanto, como eu vos disse, vão desde assuntos constitucionais até à agricultura. Há uma comissão eventual de acompanhamento às políticas da Troika, que é aquela de que eu também faço parte, e há 3 de inquérito. Uma sobre o BPN, outra sobre as parcerias público-privadas e agora a nova sobre Camarate. Pronto, são as comissões que existem neste momento, é assim que o Parlamento está a funcionar. Sobre o tema, como eu disse, propunha não ser eu a adiantar nada, já disse o que entendo sobre o que é o trabalho na sociedade humana e agora sugeria-vos que vocês próprios lançassem as questões que entendessem dentro daquilo que eu coloquei ou à margem disso, sobre as dúvidas que tenham sobre o Parlamento ou sobre a situação política atual, tendo apenas em conta o seguinte: eu sou comunista, as opiniões que me pedirem não são opiniões de todos os partidos da Assembleia da República, são as minhas opiniões enquanto comunista e não vinculam, como é evidente, os outros partidos. E tendo em conta uma outra coisa: os outros partidos não estão aqui na mesa. Não estão aqui porque é uma regra do Parlamento dos Jovens participar apenas um deputado em cada sessão. E, portanto, não têm direito ao contraditório. Se eu atacar aqui os outros partidos, eles não vão ter direito ao contraditório.
mas eu não vou deixar de ser comunista por eles não estarem cá. E, portanto, tenham em conta que algumas das coisas que eu digo terão contraditório por parte de outros deputados de outros partidos que estão na Assembleia da República e que legitimamente defendem posições diferentes daquelas que eu aqui vou dizer, se me perguntarem, não é? E isso é parte da riqueza da nossa democracia. É parte da riqueza da nossa democracia. É o confronto de ideias e o facto de não haver uma voz única, porque já lá vão os tempos da Assembleia Nacional em que o Salazar dizia o que é que os deputados tinham que dizer e todos os deputados, na altura da Assembleia Nacional, tinham que repetir a cassete do fascismo. Não é o caso, felizmente, porque o povo português, em boa altura, derrotou essa ditadura e construiu uma democracia que está, neste momento, fortemente ameaçada pelas políticas, mas também porque nós, todos nós, não são só os jovens, às vezes dizem que são os jovens que não querem saber da política. É mentira. Os jovens querem saber tanto da política como os outros, mas há cada vez mais pessoas que querem saber cada vez menos da política. E isso é muito bom para aqueles que usam a política para nos prejudicar. Se nós voltarmos as costas à política, mais facilmente nos traem, mais facilmente nos roubam, mais facilmente nos espetam as facas pelas costas. Porquê? Porque nós nos demitimos da nossa função de participar na política. E, portanto, se a gente diz que este ou aquele outro roubou, que este e aquele outro fez mal, então nós não podemos deixar de acusar a responsabilidade desse, mas reconhecer também a nossa. Porque se nós nos afastamos da política, é a melhor prenda que podemos dar àqueles que querem usar a política para se beneficiar a si próprios. Pronto, e agora dava-vos a palavra para vocês colocarem as questões que eu tenho. Só fazer um pequeno parênteses para apresentar ao auditório e ao Sr. Deputado e à doutora Isabel Frade quem são realmente os alunos que este ano representam o Parlamento dos Jovens na sessão distrital que vai decorrer no próximo dia 26 de fevereiro no auditório do Instituto Português de Desporto da Juventude. Karina Carvalho, que é uma reincidente, no bom sentido, só que o ano passado desempenhou a função de jornalista. Este ano é capitalista, o que significa que vai lhe cá um conjunto de 3 medidas na área de os jovens no emprego do futuro. A segunda membro da lista é a Almira Mariana Perpétua. Ou seja, convém que todos vejam, porque se tiverem algo que nos queiram ajudar, que possa reforçar o contributo delas neste conjunto de medidas que elas vão apresentar na sessão de o aluno André Serol também é um reincidente, no passado também já era membro da lista efetiva e foi bem, foi para lá, foi ser melhor. A aluna Joana Nascimento, no passado foi nossa convidada, eu acho, apenas, e este ano é membro efetiva da lista também. O aluno José Igor, tem uma claque, tem uma claque. Esta claque pode vir connosco no dia 26, quando nós o auditório tem espaço e, obviamente, a escola vai acolher para o almoço também. Gonçalo Almeida, que é um incidente positivo. O Gonçalo também já era membro da lista do ano passado, estava no 10º ano. Nada do que buscarmos alunos experientes, neste caso deputados experientes, para melhor levarmos a água ao nosso moinho. Ou seja, depois vamos para a lista de suplentes, que são 4, ou seja, o Parlamento fixa 6 deputados efetivos, 4 suplentes. Depois, na ida a Lisboa, já não é assim, e apenas são 2 deputados efetivos e os jornalistas. Na lista de suplentes temos a Maria Lopes, no passado também era nossa convidada, a Verónica Serrano, é uma estreante, por isso é que está ainda como suplente, precisa agarrar a experiência para onde será a nossa primeira lista efetiva, certamente. O Diogo Sequeira, também é a sua primeira vez, Diogo, mas espero que seja a primeira de uma segunda para o ano. É sempre segundo. Paulo Nóbrega, que também é um incidente. Por último, a nossa jornalista, que será aquela que certamente, caso cheguemos a Lisboa, virá-nos para mais, a Rafaela Almeida. Pode tomar, claro. Todo o debate está concluído. O Sr. Deputado já ficou disponível para responder a todas as questões que eu colocar, independentemente de si próprias, como deve imaginar. Por isso,
têm voz à imaginação, certamente terão muitas coisas para perguntar, quer no âmbito do tempo de projeto, quer da nossa política nacional atual. Ali não ouvi dizer que tem coisa para perguntar. Ou estou enganada? Sim, Gonçalo. André. Tinha que chumbar o PEC 4 e agora estou a tomar medidas que são praticamente. Queres que responda já ou querem que juntar 3 ou 4 e depois eu respondo? André, tem que colocar em mais alto, porque certamente ninguém ouve. Não, Não ouvi. Tinha que chumbar o PEC 4 e agora estou a tomar medidas parecidas. Piores? Piores. Então, pronto, se não há ainda mais perguntas, vocês agora não se importam que eu falo aqui sentado, pois não? Se não há mais perguntas, eu respondo já a esta enquanto vocês vão pensando em outras perguntas. Bem, quem é que chumbou o PEC 4? Quem chumbou o PEC 4 foi o meu partido, o PCP, o BE, o Bloco de Esquerda, o Partido Ecologista dos Verdes, o PSD e o CDS. Portanto, foi um leque muito vasto de partidos que chumbou o PEC 4. Mas para haver PEC 4, houve PEC 1, PEC 2 e PEC 3. O que eram os PECs? Os chamados Pactos de Estabilidade e Crescimento. Eram pactos de estabilidade orçamental, não tinham crescimento nenhum, era só a estabilidade orçamental, o nome, a parte do crescimento não estava lá. A prova disso é que o país não tinha crescimento e já tinha 3 PECs em cima. Que, no essencial, o que eram? Tendo em conta que a União Europeia impõe o cumprimento de déficits orçamentais, eles obrigavam-nos a não fazer investimento e a não gastar dinheiro. Mesmo que nós entendêssemos que era dinheiro necessário, por exemplo, as pensões, os subsídios de desemprego, os salários da função pública e as despesas de saúde, as despesas de educação. Essas limitações orçamentais não estavam a ser cumpridas. E então a União Europeia impôs ao nosso país que aplicasse esses PECs. O PS estava no governo, conseguiu aprovar com o PSD e com o CDS o primeiro PEC. Depois apoiou outra vez com o PSD e com o CDS o segundo PEC. Sempre com o voto contra dos comunistas. Depois aprovou o terceiro PEC, sempre com o apoio do PSD e do CDS. Aprovou o Orçamento de Estado para 2011 com o apoio do PSD, a abstenção do CDS. E o voto contra sempre dos comunistas. Quando chegámos ao PEC 4, o que era o PEC 4? O PEC 4 era cortes nas pensões de reforma, cortes no financiamento da saúde, cortes salariais acima dos 5%, porque os 5% já tinham sido. Os vossos professores que o digam. Portanto, era um conjunto de medidas, aumento das taxas moderadoras. Era um conjunto de medidas tão gravoso, inclusivamente com a alteração do Código Laboral também, para aplicar o Banco de Horas, que é uma coisa que vocês ainda não sabem o que é, mas se vão discutir emprego, provavelmente vão ter que estudar o que é o Banco de Horas. E, portanto, nós tínhamos votado contra o PEC 1, contra o PEC 2, contra o PEC 3, contra o Orçamento de Estado para 2011. Não podíamos, nós, que tínhamos sido eleitos com um programa para valorizar as pensões das pessoas, para valorizar a escola, a saúde, não podíamos ir votar a favor de um PEC 4 que dizia que era preciso tirar dinheiro das pessoas para pôr nos bancos. Eu lembro-me de que o PEC 4 veio depois do BPN, onde o Estado português enfiou, permita-me a expressão, 4 mil milhões de euros. Logo. Agora também tem este ano. Espera, deixa-me, eu já lá vou. Só de uma assentada, porque no total já lá gastámos muito mais do que isso. Logo naquela altura pusemos lá 4 mil milhões de euros. Portanto, era preciso tirar dinheiro às pessoas para pôr dinheiro nos bancos. O PCP, o meu partido, não podia votar a favor disso. O PSD e o CDS tinham votado a favor até aí, mas perceberam que podiam ganhar as eleições. Então votaram contra. E depois acontece a coisa mais curiosa. O governo demite-se. Ao contrário do que dizem. Hoje ouve-se muito a dizer que demitiram o governo. Não, ninguém demitiu o governo. A Assembleia da República não aprovou nenhuma moção de censura ao governo. Não, repara. Um governo apresenta à Assembleia da República uma coisa. Se não tem apoio, o que é que tem que fazer? Tem que negociar. Pronto. O governo entendeu que não queria negociar com ninguém. E, portanto, demitiu-se e provocou eleições. O PSD e o CDS
mentiram às pessoas dizendo que não iam cortar salários, que não iam despedir funcionários públicos, não sei o quê, e ganharam as eleições. Portanto, não foi o PCP que tirou de lá o PS. O PS demitiu-se e as pessoas é que tiraram de lá o PS. As pessoas é que votaram no PSD e no CDS. Portanto, também a democracia tem estas coisas, não é? Eu, quando digo que as pessoas se devem pronunciar, eu não sei o que é que elas vão dizer. Neste momento, por exemplo, se me perguntares se eu acho que devia haver eleições, acho. Mas eu não sei quem vai ganhar. Não sabemos, nem tu, nem ninguém sabe, não é? Até pode ser pior. O que é certo é que eu acho que neste momento o contributo, a opinião das pessoas era preciso. Porquê? Porque eles já estão a governar à margem do que prometeram. Eles prometeram não cortar subsídios, não cortar, não aumentar impostos, não fazer despedimentos. E estão a fazer isso tudo. Se calhar era melhor as pessoas agora dizerem qualquer coisa sobre o que está a passar. Mesmo que dissessem, estamos de acordo. Mas é preciso saber. Porque nós não os elegemos para isto. Porquê é que eles estão a tomar medidas piores? Porque sempre foi essa a estratégia. Nós temos 36 anos de uma jovem democracia, que em 2 anos, entre 74 e 76, 1974 e 1976, com a força dos militares, da juventude e dos trabalhadores naquela altura, conseguiu em 2 anos as maiores conquistas que o povo português alguma vez vira até então. Conseguimos uma rede de saúde para todos, gratuita. Conseguimos uma escola pública para todos, gratuita. Conseguimos o direito ao trabalho. Conseguimos o direito a férias remuneradas, o direito à liberdade sindical, o direito à liberdade de associação, de manifestação. Conseguimos o direito à habitação. Coisas que para nós hoje tão simples como votar, o direito a votar. Em partidos diferentes, porque podíamos votar se fosse na União Nacional, não é? Mas o direito a que todas as mulheres votassem. E não apenas as mulheres licenciadas, e que as mulheres pudessem sair do país sem ter que pedir autorização ao marido, por exemplo. Tudo coisas que a gente conseguiu em 2 anos. O povo português conseguiu em 2 anos isto tudo. E agora, desde há 36 anos para cá, naqueles 2 anos tivemos todos estes progressos, e desde há 36 anos para cá, que sempre com o mesmo discurso, o FMI já cá está pela 3ª vez, com o pretexto do FMI, o pretexto das contas, e estamos sempre a perder esses direitos todos. E o que é certo é que os grupos que tinham o poder antes do 25 de Abril, neste momento, muitos deles já o têm outra vez. Os Melos, os Champalimous e por aí fora. Os monopólios, não é? Estão a ser reconstituídos. Porquê? Porque o poder político, ao contrário do que diz a nossa Constituição, que o poder político se sobrepõe ao poder económico, neste momento, aquilo que nós estamos a ver é que o poder económico se sobrepõe ao poder político. Alguém tem dúvidas que o dinheiro manda mais do que os votos? Não. Pronto. Portanto, é isso que está, neste momento, a fazer com que as medidas que estão a ser tomadas agora com o pacto do FMI, que foi assinado, curiosamente, pela mesma pessoa que fez o PEC 4, que foi o Sócrates, seja o que é. Porque é esta linha de entrega do poder. Porque, repara, o ano passado nesta sala alguém enriqueceu. Pronto. Estás cada vez mais pobre, mas se calhar os outros também, não é? Eu também estou mais pobre. A maior parte das pessoas aqui está cada vez mais pobre. O Pedro é agricultor. Os agricultores estão todos mais pobres, menos os donos das grandes terras. Esses estão sempre mais ricos. O que é que eu quero dizer com isto? Nesta sala ninguém enriqueceu. Na generalidade dos 10 milhões de pessoas que vivem no nosso país, todos perderam poder de compra de forma colossal. Os nossos indicadores socioeconómicos, neste momento, para vocês terem ideia, o nosso poder de compra está ao nível quase de 1992. O que significa que em 2 anos, ou 3, de 2010 até agora, o nosso país perdeu 20 anos de crescimento económico. Em 2 anos, nós regredimos 20 anos de poder de compra. Ora, para onde é que foi esse dinheiro? O dinheiro, por processos naturais, não desaparece. Por processos naturais, não desaparece. Existe um processo de destruição de dinheiro. Não é o caso a que estamos a assistir em Portugal. O que estamos a assistir em Portugal não é um processo de destruição de riqueza, é um processo de acumulação de riqueza. É diferente. Portanto, o dinheiro não desaparece. É como na natureza, tudo se transforma. Nada se perde, nada se ganha, tudo se transforma. Com a diferença que no dinheiro a tendência é para haver sempre mais dinheiro. Porque cada vez que alguém trabalha está-se a produzir riqueza.
Portanto, a tendência geral da humanidade é gerar riqueza. E é verdade, porque senão ainda vivíamos na Idade da Pedra. Mas como, paulatinamente, vamos criando riqueza, tecnologia, poder de compra, melhoria das condições de vida, vamos evoluindo. Então para onde é que foi o dinheiro? Se os 10 milhões de portugueses empobreceram, ora, é muito simples para onde é que foi o dinheiro. É só pegar no orçamento de Estado e ver. E eu vou dizer só uma das parcelas que é a que menos me preocupa, mas é muito ilustrativa. A semana passada apareceu no jornal que os 7 portugueses mais ricos, este ano, estavam 13% mais ricos do que estavam o ano passado. Portanto, os 7 portugueses mais ricos não empobreceram. Em plena crise, enriqueceram. E enriqueceram não foi 1%, não foi 2%, foi 13%. Os Jerónimo Martins, os Belos, os Melos e esses grupos absolutamente obscuros enriqueceram. Porquê que enriqueceram? Porque vocês empobreceram. E porque o dinheiro desloca-se. Ou vai para aqui ou vai para ali. Ou vai para as escolas ou vai para os bancos. Ou vai para os hospitais ou vai para os juros. Não é? Que é o mesmo que ir para um grupo económico. Os paraísos fiscais são uma maneira que os grupos económicos têm de tirar o dinheiro daqui de dentro para não pagar impostos. Pronto. Isto apenas para tu perceberes, na minha opinião, estas políticas não são inocentes, não é falta de dinheiro, não é porque eles queriam fazer melhor. Não, é uma visão da política. Ou estamos ao serviço de quem trabalha, ou estamos ao serviço de quem lucra com o meu trabalho. Não posso estar ao serviço dos dois ao mesmo tempo, não é possível. Eu sou comunista, só posso estar ao serviço de quem trabalha. Não consigo estar ao serviço de quem trabalha e ao mesmo tempo do patrão. Não dá, não é possível. Há outros que não dizem ao serviço de quem estão, dizem que estão ao serviço de todos. Pronto, e depois dá o que dá. E nós temos de tirar as nossas conclusões. E tu tens de tirar as tuas conclusões. Gonçalo, não gostava? Zero. Alto, Gonçalo, alto. Aqui há uns tempos, antes do governo ser eleito, disseram, uma das promessas deles foi criar mais postos de trabalho. Mas neste momento, ouvimos na televisão que 50 mil portugueses vão para o desemprego. 50 mil funcionários públicos, que ainda é mais grave. Agora, porquê? Então se prometem-nos uma coisa e não cumprem? Pois, Daí isso, para os jovens o governo está a perder credibilidade. ainda bem. Sim, mas também só estão os do privado. Até agora só os do privado é que saíram isto. Mas os funcionários públicos continuaram todos lá. Não, repara. Por isso tinham que sair também alguns. Não, mas eu não sei onde é que tu estás a ir buscar as tuas informações, mas é exatamente ao contrário. No setor privado, no setor público, há muito tempo que foi definida uma regra de não contratação. Se não estou em erro, desde 2009 ou 2008. Portanto, por cada 2 pessoas que saíam só podia entrar um, depois passou com o PEC 2 a ser por cada 3, e só para tu teres uma ideia, isso é o que é para inglês ver. Por cada 3 que saem, só deve entrar uma. Nos professores, que é o maior corpo da função pública, eram 150 mil, já são só 90 e tal mil. Portanto, já foram 50 mil quase para a rua nos últimos 3 anos. Por cada 48 que saíram, entrou um. Dizes-me tu, está bem, não é um despedimento. Não, só agora nos últimos anos é que foi, despedimento mesmo. Foi, as pessoas reformavam-se e não punhamos outras. Mas na prática acaba por ser uma diminuição do número das pessoas que trabalham. Portanto, não é justo estar-se a dizer que só no privado é que despediram. Até porque na função pública, cada vez que se despede, fala-se de números absolutamente disparatados. Por exemplo, estas medidas nas escolas. O ano passado, para este, as escolas perderam 20 mil professores. Quer dizer, isto não é uma coisa, é um número absurdo. No ano antes tinham perdido 23 mil. Que são professores que eram contratados e não foram contratados outra vez. E diz o Governo, não é um despedimento. Pois, legalmente, tecnicamente não é, porque eles não eram do quadro, portanto não foram despedidos. Mas o que é certo é que tinham emprego e agora já não têm. E as escolas continuam a funcionar sem estes funcionários. Pois, e tu achas que aprendes melhor ou pior? É igual. É? Para mim, tem que ser igual. Pois, tu não sabes, não estavas cá Mas antes. eu não estou a falar só das escolas. Por exemplo, na Câmara já há 2 pessoas para a mesma função.
2-1. Onde? Não precisa ir muito longe, pode ir aqui à Câmara de Lagoa. Mas repara, tu quando votas, eu não conheço a Câmara de Lagoa. Olha, na minha falta pessoal. Na minha Câmara faltam pessoas. Eles não conseguem fazer tudo o que era preciso. Percebes? O meu bairro às vezes está sujo, porque os trabalhadores não conseguem dar resposta. O meu bairro também está sujo. Então, Mas isso é porque as senhoras estão ali sem fazer nada. E são 3 ou 4 mas repara, para limpar uma zona. então tens que votar no destino. Porque se tens um Presidente da Câmara Mas eu não que posso tem trabalhadores a mais e não consegue limpar as ruas, tens que votar no gajo. Desculpa, noutra pessoa. Eu não tenho culpa que as outras pessoas sejam burras e não vejam. Só votam. Sim, burras, então todos os anos votam na mesma. Levam a vida a reclamar e votam sempre na mesma. Isso não é burrice. As pessoas têm as suas opções. Não podemos acusar. Desculpa, não podemos acusar do burro quem não vê o que a gente não vê, quem não vê o que a gente vê. Isso é um mau princípio democrático. Levam a vida toda a reclamar e votam sempre na mesma. Mas é a opção das pessoas. As pessoas têm a plena liberdade de escolher quem vota. É claro que se tu me vens dizer assim, mas isto está muito a mal, e depois votas nos mesmos, eu acho que não fizeste bem, mas daí a chamar-te burro, não. Mas se calhar É a tua opção e tu usa-la como queres. Percebes? O que eu estou a dizer não é burro. Tu tens motivos para votar como votas. E votas em quem tu queres. Eu não tenho nada a dizer o que é que tu votas. E isso é muito importante, porque senão a democracia passa a ser uma questão de espertos e burros. E não é. Se a tua Câmara tem pessoas a mais, ou tu achas que tem pessoas a mais, ou melhor, eu já percebi que tu não achas que tem pessoas a mais. Tem pessoas a mais para o trabalho que fazem. Porque se calhar se fizessem o trabalho todo eram pessoas a menos. Portanto já é diferente do que ter pessoas a mais. O meu papel, qual é, como cidadão? É exigir que a minha autarquia preste o serviço que tem que prestar. Ponto final. Com dois ou com 3 é com os que forem precisos. Mas que me preste o serviço. Não é que tenha menos trabalhadores para me prestar menos serviços. Nem que tenha mais para prestar mais. É que preste o serviço que tem que prestar com os trabalhadores que eu preciso. Porque a gente paga impostos para isso. Se tu dizes que há trabalhadores e mesmo assim não prestam o serviço, a opção, nesse caso, é questionar o poder, não é o trabalhador. O trabalhador está lá para fazer o que lhe manda. Então pronto, o poder é como na administração pública geral ou como numa empresa privada. Numa empresa privada, curiosamente, eles metem quem querem, porque são os donos, e se for preciso metem lá uma pessoa a ganhar 5.000 euros na secretária, só porque é filha do patrão e ninguém diz nada. E no público Isso é que é um crime. E no público, se isso acontece, então é mesmo crime. Então explique-me lá como é que o filho do Jorge Sampaio, com uma média de 10, entra para a administradora da PT. Eu não votei nele, não peço as contas sobre 4-3. Não, a sério. Para, eu estou lá para questionar exatamente o que tu estás a questionar. Estás a perceber? Daí a dizer que há trabalhadores a mais, vai um grande passo. Uma coisa é nós questionarmos a transparência do nosso sistema democrático. E eu também digo isso, eu também pergunto isso. Como é que, por acaso, o Jorge Sampaio não sabia. Mas outros tantos que aí andam. Como é que um deputado sai de deputado e entra para CEO de uma empresa? Curiosamente, da área em que foi ministro e que foi deputado. Isso sim é que me cabe questionar. Agora, não me peças contas a mim, porque eu também estou contigo nessa dúvida. Estás a perceber? Porque os deputados, como eu vos disse, são de 6 partidos diferentes. Há uns que estão lá para fazer isso e há outros que estão lá para denunciar isso. Mas é saudável que tenhas essas dúvidas. Não é saudável é que digas que quem não tem é isso. Então o que é que chama pessoas que cometem mais que uma vez o mesmo erro e continuam? O Einstein dizia que era loucura. O Einstein dizia que quem cometia 2 vezes o mesmo erro era louco. Porquê? Porque usava as mesmas soluções para resolver problemas quando já se tinha visto que as soluções é que tinham gerado os problemas. Portanto, quem usa a mesma solução para resolver um problema em que essa solução já falhou era louco, segundo o Einstein. Eu não acho que as pessoas sejam loucas. Eu acho que nós todos, sem exceção, isto não há, a inteligência não foi distribuída de acordo com o grau económico das pessoas, nem de acordo com o concelho onde vivem, nem de acordo com o país onde vivem, nem se vivem no hemisfério sul ou no hemisfério norte. Portanto, eu parto do princípio que, no geral, nós temos todas as mesmas condições. O problema é que nós não somos só as nossas condições, somos também o meio que está à nossa volta. Nós refletimos toda a nossa experiência de vida. Por exemplo, eu, se tivesse uma perspectiva
como o Gonçalo, André, achava que todos os que não eram comunistas eram burros. Eu sei que tenho razão, eu sei que ser comunista é que tem razão, porque quem não é comunista é burro. E não acho nada disso, bem pelo contrário. Acho que na sociedade em que nós vivemos, uma pessoa que decida ser comunista sem conhecer o partido, sem conhecer a JCP e só ouvir as notícias, não deve estar boa na cabeça. Porquê? Porque a sociedade nos dá os estímulos todos ao contrário. Dizem que o comunismo é mau, que o comunismo matou milhões de pessoas, que o comunismo matava criancinhas, que matava os velhotes com uma injeção atrás das orelhas. E, portanto, na escola aprendes que o comunismo foi das piores coisas que aconteceram ao mundo. Portanto, uma pessoa que só veja isto e que decida ser comunista, não está boa. Eu tive a sorte, eu também aprendi isso tudo na escola, também vi esses programas todos na televisão. Mas tive a sorte, foi mesmo a sorte, de uma vez, em 1994, numa manifestação de estudantes, contra a PGA, vocês não se lembram o que é, mas é aquilo que foi substituído pelos vossos exames nacionais, estavam uns tipos com um megafone a dizer coisas que eu achava que eram muito justas. Nós não podemos ter uma prova que faz uma triagem das pessoas que têm dinheiro vão para a universidade e quem não tem não vai. E aquilo pareceu-me justo. Eu não sabia quem eles eram. Eram uns tipos que andavam lá com um megafone. E no final da manifestação fui-lhes perguntar. Vai saber, eram da Associação de Estudantes. E eu comecei a dar-me com eles, com a Associação de Estudantes. E vai saber, eram comunistas. E eu comecei a dar-me com eles, mas por mero acaso. Porque achei que aquilo que eles diziam ali tinha razão. Se calhar se me tivessem dito logo que eram comunistas, eu, bolas, eu não quero nada com esta gente, porque eu aprendi na escola que os comunistas é o pior que há. Mas tive a sorte de ir obtendo informações que de outra forma não tinha. Portanto, uma pessoa que não se identifica com a minha doutrina política ou as minhas opções políticas não é nem mais inteligente, nem menos esperta do que eu. Tem outra construção de vida, tem outros dados com que joga. Se calhar, eu próprio nunca me dei ao trabalho de lhe levar um panfleto meu, ou um avante, ou nunca lhe dei o site do meu partido e vou estar à espera que aquela pessoa saiba tudo. É evidente. Aquela pessoa constrói as suas opiniões com base naquilo que vai vendo no seu dia-a-dia. E é perfeitamente natural que as pessoas joguem com a informação que têm. E nós ligamos a televisão e o que é que vemos? Vemos PS, PSD, PS, PSD, PS, PSD. E depois vêm os comentadores políticos, que são o quê? PS, PSD, PS, PSD. E depois temos a Casa dos Segredos e o futebol. E a publicidade, horas disso. E portanto, até a publicidade, olha, até a publicidade é política. Quem é que disse publicidade? Até a publicidade é política. Eu aí há uns tempos estava em casa a ver um anúncio de televisão que me chocou. Que era de uma empresa de móveis, a dizer que tu não podes mudar a tua vida, não podes mudar o teu desemprego, não podes mudar o teu salário, mas podes mudar a mesa da tua sala. Para vender móveis de uma fábrica ou de uma empresa. Isto é uma intervenção política, quer dizer, olha, conforma-te com o que tens, coitadinho, não tens emprego, olha, paciência, conforma, mas olha, ao menos podes ter uma carpete bonita na sala. Portanto, até pela publicidade, nos manipulam. Ora, nós apreendemos os estímulos, o ser humano apreende os estímulos. Se eu toco num tacho que está quente, eu não vou lá tocar outra vez. E, portanto, eu vou apreendendo com os estímulos que me são dados. Se eu aprendo toda a vida que o comunismo e o socialismo são as piores coisas do mundo, é natural que eu tenda a não me querer identificar com aqueles grupos. Mas não transmite essa informação. Não, eu estou a dizer... Não, mas o sistema em geral transmite esta informação, não é? A escola, felizmente, ainda não vai tão longe. Mas eu, por exemplo...